Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui então para mais uma aula. Antes de iniciar a aula propriamente dita, vamos fazer a correção do conteúdo de matemática. Lembra que a gente foi combinar possibilidades, né? Então tá aqui. Para saber todas as possibilidades da dupla, né? A gente monta a árvore de possibilidades. Então, vê se você montou a sua árvore de possibilidades certinha. Agora responda: quantos meninos são candidatos? Quantas meninas? Quantas duplas é possível formar com esses candidatos? Então, você vê aqui se você fez de maneira certinha, tá? A Pro vai fazendo um pouquinho mais rápido e você vai pausando quando achar necessário, tá bom? Aqui foi o nosso entendimento, né? Que a multiplicação, ela é uma soma de fatores iguais. Por exemplo, se eu tenho 6 mais 6 mais 6, quantas vezes eu tenho o número 6? 3 vezes. Então, a multiplicação que nasce dessa soma é 3 vezes 6. Então, vamos ver aqui se vocês fizeram corretinho. Eu falei para vocês que não precisava fazer juntinho, que tinha espaço para fazer os três separados, né? E que também vocês podiam fazer de cores diferentes. Aqui vocês foram andando na reta numérica. Vê se você fez certinho. Adoro essa tira. Aqui vocês fizeram a tabuada do 2 e do 3, por isso que eu pedi para vocês estudarem, né? Porque eu sabia que a apostila ia trazer. Lembrando que você pode sempre pausar, tá? Para você fazer sua correção no seu tempo. Aqui nós usamos a multiplicação para aumentar desenhos, né? Você pode sempre fazer isso. Se você tiver um desenho aí fácil, né? Geométrico, o que você quiser aumentar, basta que você tire as medidas, né? E aí você multiplica. Se você quer ampliar 2 vezes, você multiplica por 2. Se você quer ampliar 3 vezes, você multiplica por 3. E lembrando que multiplicar por 2 é dobro e por 3 é triplo. Tá paradinho aqui. E aqui é a nossa próxima aula, né? A tabuada do 4 e do 5, tá bom? Mas antes de iniciar aqui com vocês, eu vou voltar no conteúdo que nós vamos inserir hoje, tá bom? Então, ó, só um minutinho. Aqui vocês têm que me acompanhar nesse processo, porque senão eu não consigo clicar, tá bom? Então, vamos lá aqui na apostila do aluno agora, porque não é correção, né? E nós vamos trabalhar a página 100. Vamos aumentar aqui. Aqui, tabuada do 4 e do 5. Vou aumentar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Tabuada do 4 e do 5. Bom, eu pedi para que vocês fizessem no caderno a tabuada do 4 e do 5. Sempre que a Pro pedir para fazer no caderno,
É lógico que eu quero que vocês estudem a tabuada, né? Então vamos lá. Em uma bicicleta, há quantas rodas numa bicicleta? E em 5 bicicletas? Então aqui você pega, eu quero 5 bicicletas, vezes o tanto de roda que tem em cada uma. Eu vou achar o total de rodas da bicicleta, tá? Há 8 furos em algumas ferraduras de cavalo. Então, aqui eu tenho 8 furos, né? Em 4 dessas daqui. Então, eu pego 4 ferraduras vezes 8 furos que tem em cada uma, vou achar o total, tá bom? Jogadores de vôlei em uma equipe. Então, vamos lá. Jogadores de vôlei em uma equipe. Então, eu tenho 6 jogadores de vôlei em uma equipe, tá? Em 5 equipes vão ter quantos jogadores? Você monta aqui, né, a continha e responde para mim. Em uma semana tem 7 dias. Em 4 semanas eu faço 4 semanas vezes o número de dias que tem uma semana, eu vou achar o total de 4 semanas. E aqui, gente, eu vou fazer a multiplicação. Ó, complete a tabela como no exemplo. Às vezes vocês ficam confusos. É assim, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, entendeu? E mesma coisa com a tabuada do 5. Lembrando que a tabuada do 5 é a que faz com que você vê as horas, é a que te auxilia a ver o horário, tá bom? Olivia e Nina compraram pares de meia e cadernos como os ao lado. Olivia comprou 5 pares de meia. Então, esse é o preço de um par de meia. Ela comprou 5. Nina comprou 4 cadernos. Esse é o preço de um caderno. Ela comprou 4. Qual delas gastou mais? Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que encontrar quanto a Olivia gastou comprando meias, depois quanto a Nina gastou comprando cadernos e depois achar a diferença para ver quem gastou mais, tá? Aí dá um pouquinho completinho, dá para você falar quem gastou mais e quanto a mais foi. Não tá perguntando só quem gastou mais. Mas eu acho que vocês já conseguem fazer. E aqui, ó, vocês já veem que vai trabalhar a tabuada dos 6, tá? Então, nós vamos parar aqui na página 100, tá? Só trabalhando a tabuada do 4 e do 5. E aí, na aula de hoje, nós vamos lá para geometria, tá bom? Lá para geometria, na página 68. Geometria, a Pro vai mudar aqui também, tá bom? Vamos lá. Nós vamos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, contemplando a matéria toda. Então, vamos lá. Geometria. Nós vamos reconhecer, né, diferenciar as regiões planas, tá bom? Então, vamos lá. Os triangulares. Você tá vendo aqui, ó, que eu tenho 3 triângulos desse. Tenho 3 triângulos desse daqui. E aqui nós temos 3 círculos, né? E aqui nós temos regiões retangulares. Tudo que vocês estão vendo aqui são regiões planas, tá bom? São triângulos planos, regiões circulares e retangulares.
O que mostra essa cena? Acabei de falar para você, né? Mas nós estamos aqui retratando uma sala de aula, né? Gincana de geometria do terceiro ano. Apresentação dos símbolos das equipes. Então, nós temos aqui, né? Essa equipe é representada por círculos, é a equipe circular. Essa daqui é a equipe representada por retângulos. E aqui por triângulos, né? Então, nós temos 3 equipes. Você sabe o que é gincana? Converse com os colegas, dê exemplos de atividade comuns às gincanas. A gincana é uma série de brincadeiras, né? Onde a gente tem equipes que competem entre si. Geralmente, a gente faz algumas gincanas na Semana da Criança, tá bem? E aí, a gente coloca alguns desafios. E as equipes, conforme vão ganhando, vão marcando ponto, tá bom? Na gincana apresentada nessa cena, o que distingue uma equipe da outra? O símbolo, né? Uma gincana tem os símbolos de círculo, outra de triângulo, outra de retângulo, tá bom? Podem responder essas perguntinhas no caderno. Regiões planas e seu contorno. As equipes apresentaram seus símbolos na abertura da gincana de geometria. Em todos os símbolos aparecem figuras geométricas planas. Gente, figura plana, ó, você tá vendo? Isso é uma figura plana. Diferente dos sólidos geométricos que nós fizemos, né? Essa daqui, ó, é uma região plana. Se você colocar ela em cima de alguma coisa, ó, você nem consegue discernir, porque ela adere certinho, porque ela é uma região plana. Neste módulo, vamos aprofundar o estudo sobre elas, assim como seus contornos. Então, nós vamos estudar as figuras e seus contornos. Olha aqui, né? O contorno da figura plana. Analise as cenas das páginas da abertura desse módulo, converse com os colegas e responda as seguintes questões. O que os 3 símbolos das equipes têm em comum? Bom, gente, os 3 símbolos são representados com figuras planas, tá bom? Ó, cada um deles é formado por 3 regiões planas. Então, é isso que tem em comum. Que nome teria a equipe cujo símbolo fosse esse ao lado? Se fosse esse símbolo que tivesse sido utilizado, seria a equipe dos quadrados, porque você observa que essa figura tem a mesma medida de todos os lados, então ela é um quadrado. Que relação existe entre o nome de cada equipe e seu símbolo? O nome correspondente à forma da região plana, tá? Então, essa equipe, se a figura é o nome da figura plana representada, que dá origem ao nome da equipe. Então, que relação existe entre o nome de cada equipe e o seu símbolo? O símbolo, a região plana representada, é o nome da equipe. Como seriam os símbolos se, em vez de regiões planas, aparecessem apenas os contornos? Se aparecesse só o contorno, então não viria a parte de dentro pintada, tá? Eu teria só o contorninho e aqui no meio vazado, tá bom? Então, como seria o símbolo se em vez da região plana aparecesse apenas o contorno? Nós não teríamos o meio preenchido. A figura seria apresentada apenas pelas bordinhas, que é o contorno.
Quero todas essas perguntinhas copiadas e respondidas no caderno, tá bom? Converse com os colegas sobre mais essas questões. Qual destas figuras dá a ideia de sólido geométrico? Pessoal, qual o sólido geométrico foi aqueles que vocês montaram, tá bom? Que ele fica assim, ó. Peraí, vou pegar uma caixinha aqui atrás. Aqui, ó. Lembra que vocês montaram sólidos? Essa caixinha aqui, ó, ela lembra um sólido geométrico, tá? Que vocês montaram. Então, qual desses daqui lembra qual das figuras dá a ideia de sólido geométrico? Essa daqui é um sólido geométrico, né? Qual dá a ideia de região plana? Olha a região plana aqui, ó, que é como essa daqui, né? E qual da ideia de contorno? Lembra que eu falei? Aquela que não é preenchida por dentro. Então, região plana, contorno, sólido geométrico. Tá bom? E dos objetos citados abaixo? Qual que é? Representa um sólido geométrico, uma região plana e um contorno. Ó, só o contorno, nada dentro. Então, esse é um contorno. Esse aqui, igualzinho, a nota é igualzinho esse daqui. Então, é uma região plana. E aqui, né, imitando um cilindro, nós temos um sólido geométrico. Tá bem? Vamos lá, continuando. Nós vamos até a página 71. Regiões planas. No capítulo 2, você estudou alguns sólidos geométricos. Você se lembra quais foram os sólidos geométricos estudados? Vocês estudaram, né? O cubo, vocês estudaram. Vamos ver se mostra aqui, ó. Aqui é um sólido geométrico, aqui nós temos outro sólido geométrico, e aqui a gente tem esse sólido, só que planificado, ou seja, ele é aberto. É como se você pegasse essa caixa e fosse abrindo as partes dela, só um minutinho, pode entrar, bem. E fosse abrindo as partes dela, mostrando ela numa assim, ó, no plano, na região plana, tá bom? Então, isso aqui é a figura apresentada na forma de sólido geométrico e aqui é a planificação da figura. Vocês vão estudar muito isso, porque é muito importante que quando vocês batam o olho numa região plana, vocês consigam identificar que sólido geométrico ela vai dar origem, tá? Quando a casca de alguns símbolos geométricos desmontados surgem regiões planas. Então, é exatamente isso que a Pro estava falando para vocês. Mas alguns sólidos geométricos foram demonstrados. Ligue cada um. Ó, eu vou diminuir um pouco aqui a apresentação para vocês conseguirem ver. Esse é o sólido geométrico. Essa é a sua representação plana. Esse é o sólido geométrico. Essa é a sua representação plana. Esse é o sólido geométrico. Essa é a sua representação plana. Tá? Então, olha aqui que bacana. E você vai ligar igual eu fiz. Então, você tem que bater o olho aqui nessa região plana e falar: ah, se eu montar essa região plana aqui, vai dar origem ao cilindro. Você bate o olho nessa região plana e fala: ah, essa região plana montada vai dar origem ao cubo, que é o sólido geométrico. E assim por diante, tá bom? Escreva qual é a forma de cada placa abaixo: quadrada, circular, retangular ou triangular. Depois converse sobre elas com seus colegas. Então, você vai identificar aí qual região plana apresentada pelas placas são quadradas. Presta atenção que pode te enganar.
tá bom? Às vezes está um pouquinho tortinho para lá, um pouquinho tortinho para cá e você se engana. Então, nós temos aqui região quadrada, triangular, retangular e circular, tá bom? Depois, nós vemos aqui na página 70, só um minutinho. Atividade prática. Zacarias recortou várias regiões planas como esta. Gente, essa atividade prática, ai, caiu. É só você recortar que tá lá no fundo do material, lá nas últimas páginas, tá bom? Tem o material auxiliar e aí tá escrito a página que é. Zacarias recortou várias regiões planas como esta. Então, ele cortou quadrados, né? Ele recortou triângulo e ele recortou um paralelepípedo aqui, né? Eu falei o quê? É um quadrilátero, gente. Tô prestando atenção aqui que caiu. É um. Vamos lá, tá bom? Aí você foi desafiado a fazer, ó. Em seguida, ele cobriu a região retangular amarela, usando uma região quadrada e 4 regiões triangulares. Recorte as regiões planas do material de apoio e verifique todas as possibilidades de cobrir essa região aqui, utilizando as figuras que você recortou. Então, você vai utilizar essas figuras que você recortou e vai ver de várias maneiras como você faz para cobrir esta daqui, tá? E vai marcando aqui. Ah, eu usei um quadrado e 4 triângulos. Ah, eu usei 2 quadrados e nenhum triângulo. E vai fazendo todas as maneiras que você conseguir, tá bom? Então, nós vamos até aqui na aula de hoje. Aí, na próxima aula, eu passo a correção e o próximo conteúdo. Lembrando que vocês estão trabalhando regiões planas e que na aula anterior de geometria, vocês trabalharam sólidos geométricos, tá bom? Uma boa aula para vocês!